Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amados, hoje estou mais um dia aqui de oração e leitura do livro A Revolução dos Juntos Talentos. Fiquei uns dias aí ausentes, né? Mas estou de volta, amém? Hoje eu vou concluir a leitura do livro, tá bom, amados? Que Deus aí toque no coração de cada um de vocês e que este livro realmente nos ensina bastante coisa, nos explica bastante coisa, né? Tem todos os vídeos aí com a leitura completa do livro, então quem quiser está à disposição, deixarei aí no YouTube, para quem quiser a qualquer momento tá assistindo. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais este dia, Pai, por mais este dia abençoado pelo Senhor, por permitir de eu estar aqui, Senhor, representando a Ti, sobre a Tua autoridade, Senhor, sobre o Teu encaminhamento, Pai, pois é o Senhor quem nos capacita, Deus, para que este momento traga um pouco de reflexão, Pai, de transformação na vida das pessoas, Pai, e entendimento sobre o viver e sobre como estar presente na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço e te engrandeço. Amém. Bom, estou lendo o livro, né, A Revolução dos Juntos Talentos, do pastor Aloísio Silva. Eu estou no final na segunda parte do último capítulo, capítulo 12, que fala quem é quem dentro da igreja. No último vídeo eu li praticamente metade, né, e agora eu vou concluir essa leitura. O tópico 2, né, o tópico 1, nós falamos, né, sobre Gaio, um servo, e agora nós vamos ler aqui sobre Diótrefes, um ditador. Segundo personagem que João mencionou no texto é Diótrefes, no verso 9. Aqui, amados, só para recapitular, né, nós estamos falando sobre a passagem da palavra-chave da terceira carta de João, que é a palavra do testemunho, ok? Então a gente está falando aqui sobre as cartas de João, tá bom, amados? Então vamos lá, que João cita, né, Diótrefes. Ele citou, né, anteriormente, a gente já falou em Gaio, um servo, e agora Diótrefes, um ditador, nos versículos 9 e 10. O segundo personagem que João menciona no texto é Diótrefes, no verso 9. Escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, falharei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E, não satisfeito com estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. João, capítulo 1, versículo 9, né? 1 João, né? Diótrefes é o paradigma do crente crítico, que resiste à obra de Deus por causa da sua atitude arrogante e carnal. É aquele que sempre tem uma opinião pretensiosa para dar. Quem era Diótrefes? No verso 9, João diz que Diótrefes era orgulhoso e gostava de ter a primazia. É aquele sujeito apaixonado por si mesmo. O Senhor Jesus não ocupa o primeiro lugar na vida dele, por isso ele não acolhia nem mesmo o apóstolo João. A rejeição possivelmente não era doutrinatária, mas pessoal. Escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. 3 João, capítulo 1, versículo 9. João diz que gostaria de visitar a igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida, no verso 9. Isso é impressionante. João era um dos 12 apóstolos do Cordeiro e, nessa altura, deveria estar com mais de 90 anos. Ele queria pregar, mas Diótrefes não permitia.
simplesmente porque gostava de ter a primazia. Ele estava ávido por posição e poder. Não tinha dado ouvidos a advertências de Jesus contra a ambição e o desejo de domínio. Em Marcos 10, versículos 42 ao 45, e em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Diótrefes queria ser o centro das atenções. Ele olhava para João como um rival e não como um apóstolo de Cristo. Satanás estava trabalhando na igreja através de Diótrefes, porque ele estava operando sobre a base do orgulho e da autoglorificação, as duas principais armas do diabo. Este é Diótrefes. Ele deveria ser conhecido como Idiótrefes. Em todo lugar podemos encontrar algum Diótrefes. Em todo lugar podemos encontrar algum Diótrefes. São aqueles que se preocupam mais comigo mesmos do que com o corpo de Cristo. São ávidos por posição, por título, por poder, por ter o centro da atenção, cheios de orgulho, de autoglorificação. Estas são exatamente características do inferno, os motivos da queda do inimigo. Diótrefes também era um líder ditador. Ele impunha sua liderança pela força, pela intimidação. Sua vontade era a lei. Ninguém podia ocupar seu espaço. Cada pessoa que chegava à igreja era uma ameaça à sua liderança. Por isso, ele não dava acolhida a João. Gente como ele se acha dono do espaço, dono dos ministérios, sempre chateado porque não é devidamente reconhecido e ninguém o aplaude. Diótrefes bem poderia ser chamado de um líder ditador. Uma segunda característica de Diótrefes é que ele gostava de se projetar falando mal dos outros. No versículo 10. Ele chegou até a mentir sobre o apóstolo João. Ele trazia falsas e vazias acusações contra João. Seu prazer era atentar contra a honra daqueles que eram ameaça ao seu orgulho e à sua posição de liderança. Ele espalhava intriga entre os irmãos. Provérbios 6, do versículo 16 a 19. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas, e não satisfeito contra estas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los, e os expulsa da igreja. 3 João, capítulo 1, versículo 10. Diótrefes era como o rei Saul. Em vez de humilhar e mudar de vida, ele queria destruir aquele que Deus levantou para fazer a obra. Assim, ele falava mal de João pelas costas quando ele não estava presente para defender-se. Precisamos ter cuidado para não dar crédito a tudo que ouvimos e lemos sobre boatos espalhados contra os servos de Deus. Eles podem estar sendo espalhados por membros da igreja como Diótrefes. O que se poderia falar contra João? Ele era um santo homem de Deus, também conhecido como apóstolo do amor. Mas Diótrefes conseguia achar motivos para suspeitas. Diótrefes está sempre colocando malícia à suspeição nos processos, sempre pensando que alguém quer tirar alguma vantagem ou lucro pessoal. Talvez ele dissesse: por que João está defendendo tanto esses missionários que vêm aqui? Será que ele está ganhando alguma coisa com isso? Por que João está incomodando tanto? Palavras maliciosas não são apenas aquelas relacionadas à área sexual. Palavra maliciosa é qualquer palavra que põe em xeque a idoneidade do outro. Este é Diótrefes. Espalhava intrigas entre os irmãos, baseado em suspeição, presumindo coisas que não eram verdade. João disse que Diótrefes era alguém que se recusava a reconhecer a autoridade espiritual. Ele não apenas não acolhia João, mas também não acolhia as pessoas ligadas a João e, além disso, impedia que os outros membros da igreja acolhessem os enviados pelo apóstolo João. Ele exercia na sua autoridade de forma doentia
usando a arma de intimidação. Ele era um líder controlador, manipulador e ditador. Queria controlar a vida das pessoas e impor-lhes sua vontade autoritária. Diótrefes procurava dominar sobre os demais irmãos. Ele controlava a igreja e, se alguém não queria andar de acordo com ele, então estava fora. Se alguém deixa de praticar a palavra, deve ser disciplinado, mas se alguém quer fazer o bem, se quer contribuir e mesmo assim Diótrefes quer impedir, então temos uma obra diabólica dentro da igreja. Que coisa terrível! Diótrefes não tinha nem autoridade nem base bíblica para expulsar as pessoas da igreja, mas mesmo assim o fazia. A disciplina que ele praticava era abusiva. As pessoas eram disciplinadas não porque haviam desobedecido à palavra de Deus, mas porque haviam desobedecido a uma ordem autoritária dele. Tristemente, a disciplina bíblica pode se tornar uma arma nas mãos de um ditador que procura se proteger. Todavia, para uma liderança fiel, a disciplina é uma ferramenta para promover a pureza na igreja e glorificar a Deus. Diótrefes difamou a João, tratou com pouco caso os missionários e excluiu os crentes leais, porque o seu alvo era ter preeminência. Este é o pensamento de Diótrefes. Será que existe algum Diótrefes entre nós? Infelizmente, eles estão por toda parte. Mas tenha discernimento quando algum desse tipo chegar perto de você, pois ele vai tentar excluí-lo da comunhão com os demais irmãos. Ele quer excluí-lo do mover que está sobre toda a igreja. Demétrio, um bom exemplo. Quanto a Demétrio, todos dão testemunho, até a própria verdade. Nós também damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Em 3 João, capítulo 1, versículo 12. Então aqui nós estamos já falando, né, do terceiro homem citado nessa carta de João, que é Demétrio, né, como um bom exemplo. A respeito de Demétrio, o que João diz é que ele é um bom exemplo. Há irmãos que não são líderes, como Gaio. São irmãos que não têm proeminência e nem projeção. São apenas irmãos no meio da comunidade. Mesmo sem ocupar nenhuma posição, você pode e deve ser um exemplo. Quando um líder anda com Deus e vive de forma irrepreensível, ele é digno de ser imitado. Filipenses capítulo 3, versículo 17, também 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Ele torna-se modelo, padrão, referencial. As pessoas estão olhando para nós. Elas estão nos copiando. Que tipo de crente estamos sendo? Somos parte do problema ou da solução? João declara um testemunho tríplice a respeito de Demétrio. Em primeiro lugar, ele tinha um bom testemunho dentro e fora da igreja. Versículo 12. Todos os membros da igreja conheciam Demétrio, amavam-no e agradeciam a Deus pela sua vida. Sua vida era exemplo para os membros da igreja. Os de fora da igreja também davam bom testemunho dele. Sua vida era coerente. Sua vida familiar, financeira, profissional era coerente com o seu testemunho. Em segundo lugar, João diz que a própria verdade dá testemunho de Demétrio, no versículo 12. Como é que a própria verdade dá testemunho de alguém? Isso significa que a genuidade cristã de Demétrio não precisava da prova dos homens. Ela provava-se por si mesma. A verdade que ele professava estava encarnada nele. Isso não significa que era perfeito, mas que era consistente, buscando em tudo glorificar a Deus. A verdade testemunhou a respeito de Demétrio. Como é que a verdade pode testemunhar a nosso respeito? No Salmo 128, por exemplo, lemos que bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Esta é a verdade.
Qual é o testemunho dessa verdade? Ele vai comer do trabalho de suas mãos, será feliz e tudo lhe irá bem. Sua esposa no interior de sua casa será como a videira frutífera, e os seus filhos como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Em Salmo 128, versículos 2 ao 3. O testemunho da verdade é quando você pode ver o resultado da verdade na vida do irmão. O resultado da fidelidade é bênção de Deus. João está dizendo que Demétrio era abençoado, sua vida era próspera em todos os níveis. Ele é elogiado pelos de dentro e pelos de fora, e até os concorrentes reconhecem que ele é honesto. Ele é uma pessoa que tem testemunho da verdade. Aquele que é genuinamente fiel às bênçãos de Deus o alcançam. Você é abençoado quando entra e quando sai? Você é uma bênção em casa, na igreja e no seu trabalho? Você é abençoado onde põe a mão? Você é abençoado como árvore plantada junto a correntes de águas que, no devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e quando faz é bem-sucedido em Deus? No Salmos 1, na verdade Samuel 1, versículo 3. Este é o testemunho da verdade, porque ela testemunha a seu respeito. Demétrio não tinha apenas um bom testemunho das pessoas de fora, mas a própria verdade testemunhava a respeito dele. Por fim, Demétrio tinha um bom testemunho, também do apóstolo João, versículo 12. Ele tinha o testemunho dos de fora e dos de dentro. Tinha o testemunho da verdade e da sua liderança. Você também precisa ter o testemunho de quem anda com você. Seu discipulador e seu líder precisam ver isso em sua vida. João encontra na igreja Gaio e Demétrio, que estão prontos a acolhê-lo, e a despeito da oposição de Diótrefes. Era um homem que estava disposto a correr risco para defender a verdade. Ele tinha coragem de assumir posições definidas na igreja. Amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. 3 João, capítulo 1, versículo 11. Diótrefes pode até falar bem, ser um bom pregador, mas não imite o que é mal. Imite o que é bom. Pois aquele que pratica o bem procede de Deus, mas aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Não passa de um religioso praticando obras. A pergunta hoje é: quem é quem na casa de Deus? Quem é você na casa de Deus? É Gaio, Diótrefes ou Demétrio? Amém, amados. Aqui concluímos a leitura do livro, graças a Deus, a Revolução dos de um Talento. Eu acho que é bastante esclarecedor e agradeço aí aqueles que tiraram um pouco do seu tempo para assistir esses vídeos. Creio que vai ser transformação na vida de todos vocês. Fiquem todos com Deus e até uma próxima vez aí.